Olá, senhores alunos. Começamos hoje a nossa caminhada para entender o que é logaritmos. Logaritmos, geralmente, é uma matéria que causa muita preocupação para parte do aluno, tanto é que eu, então, dividi essa aula de logaritmos em várias videoaulas para que vocês possam aproveitar e entender, na sua plenitude, uma matéria muito simples, mas que costuma causar problemas muito grandes para parte do aluno. Para começar, nós vamos, então, explicar para vocês desde a definição de logaritmos. Logaritmo, ele é abreviado por LOG, que vai ser para nós a abreviação de logaritmos e que é acompanhado de um número A, chamado de logaritmando. E seu valor é um valor real e positivo. Acompanhando aqui o logaritmo, na parte de baixo, surge uma letra B, chamado de base do logaritmo. E essa base do logaritmo também deverá ser um número real, positivo, e além de positivo, deverá ser obrigatoriamente um número diferente de 1. Como dentre todas as bases que o logaritmo usa, a mais comum é o logaritmo de base 10, tanto é que nós vamos estabelecer uma convenção. Quando a base for 10, ela não deverá ter necessidade de ser escrita. E esse logaritmo deverá ter um valor que é chamado de x. Então, logaritmo abreviado por log, e a gente lê assim, logaritmo de A na base B, que é igual a x. Por definição, aplicar logaritmo significa pegar a base B, elevar ao x, que é o valor do logaritmo, e ele vai ter que ser igual ao A. Sempre que você fizer isso, você acaba de aplicar a definição de logaritmos. Esse é o início que o aluno acha que é uma coisa muito confusa. Por isso, eu queria que você me permitisse trocar essa definição por um único verbo. O verbo é meio esquisito, mas ele sintetiza tudo aquilo que você tem que saber a respeito da definição de logaritmos. O verbo é chifrar. Por que chifrar? Porque eu imagino que aqui, o verbo melhor para identificar essa cena é o B chifrando o x e ele vai ser igual ao A. Então, o que é logaritmos? Para nós vamos sempre falar nessa nossa aula. Aplicar logaritmo é chifrar. O B, que é a base, chifra o valor do logaritmo e ele é igual ao A. Simples. Mas será que é tão simples assim? Se você não acredita, repare aqui para alguns exemplos. Se alguém perguntar para vocês quem que é o log de 8 na base 2, diga que log de 8 na base 2 é igual a 3. Sabe por quê? Se o 2 chifrar o 3, vai ficar 2 elevado à terceira, que é igual a 8. Então, de fato, isso é verdadeiro. 2 chifra o 3, 2 elevado à terceira é igual a 8. Então, isso daqui já é uma operação de logaritmo. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Quer ver outra coisa que você também vai saber de cabeça? Logaritmo de 100 na base 10 que é igual a 2. Reparar que aqui eu escrevi a base 10, nem precisava escrever, porque quando a base é 10 não tem necessidade. Mas, se ela for escrita, eu vou dizer para vocês, isso aqui é verdadeiro? Claro. Por quê? Porque se a base 10 chifrar o 2, vai ficar 10 ao quadrado, que é igual a 100. Então, se 10 ao quadrado é igual a 100, logaritmo de 100 na base 10 é igual a 2. Da mesma forma, você pode responder que logaritmo de π elevado à sétima na base π é igual a 7. Por quê? Porque se a base π chifrar o 7, vamos ficar com π elevado à sétima, que é igual a π elevado à sétima. Reparou que por esses três primeiros exemplos, que logaritmos é muito simples. O que nós precisamos é fazer vários exercícios para que a gente tenha muita habilidade e tenha, além de habilidade, muita rapidez em dar a resposta da parte de logaritmos. Querem ver? Observe aqui alguns exemplos que eu guardei aqui para vocês. Em primeiro lugar, eu queria que você calculasse logaritmo de 81 na base 3 e eu queria que você calculasse o valor de x.
Como é que você vai fazer isso? Vamos aplicar a definição de logaritmos. E o que é definição de logaritmos? É chifrar. Então você vai fazer o seguinte, pega o 3, que é a base, faça com que ele chifre o valor dele, que é o x. E isso aí vai ser igual a 81. Repare, 3 elevado a x é igual a 81. Você acabou de aplicar a definição de logaritmo. Ou seja, você acabou de fazer com que a base chifre o valor dele. E repare que quando o logaritmo, essa operação de chifrar, ela acontece, o logaritmo desaparece. Chifrou, o logaritmo desaparece. Desaparece e aparece para nós uma equação exponencial, que é aquela onde o x aparece como expoente. Nesse caso, é fácil. Basta você agora trocar esse 81 por 3 elevado à quarta. Porque 81 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, no lugar de 81, 3 à quarta, eu levo agora vantagem porque eu tenho uma igualdade entre duas potências de mesma base. Aí eu cancelo as bases e igualo os expoentes e dou uma resposta dizendo para o examinador que o logaritmo de 81 na base 3 é 4. Por quê? Porque 3 elevado à quarta é igual a 81. Tá vendo? É realmente muito simples nós entendemos a parte de logaritmo. Então, olha aqui uma coisa, vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Logaritmo de 0,001 na base 100, que é igual a x. Quando você tem isso daqui, você deve aplicar a definição de logaritmos. E que é a definição de logaritmos hoje? Chifrar. Eu vou pegar o 100 e vou pedir para ele chifrar o x, e eu quero que ele seja igual ao logaritmando, que é 0,001. Se você está assustado com o que você acabou de escrever, é porque você não se lembra muito bem daquilo que vocês aprenderam no ensino fundamental. Se esse é o seu problema, vamos recordar. Vamos recordar do ensino fundamental potências de 10. O que eu queria que você recordasse? Que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 2 zeros, 10 ao quadrado. 10.000 tem 4 zeros, então é 10 elevado à quarta. E 0,1 tem 1 zero antes da vírgula, 10 elevado a menos 1. E aqui, como tem 2 zeros, 1 antes da vírgula, 1 depois, 10 elevado a menos 2 e assim por diante. Então, hora que você for fazer isso aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Se é 100, eu vou escrever 10 ao quadrado. 2 zeros, 10 ao quadrado. No lugar de 0,001, são 3 zeros, 1 antes da vírgula e 2 depois da vírgula. Portanto, nesse caso, vai ficar 10 elevado a menos 3. Recordaram? Isso é ensino fundamental. Também do ensino fundamental, vocês devem ter visto que quando tiver esse 2, esse x, esses dois aqui multiplicam-se. Então, nós deveríamos ter 2 vezes x. Chegando aqui, eu tenho uma igualdade entre duas potências de mesma base. Se temos uma igualdade de duas potências de mesma base, cancelam-se as bases comuns e igualam-se os expoentes. Portanto, 2x vai ser igual a menos 3, portanto, x é igual a menos 3 sobre 2. Está aí, então, mais um exercício resolvido, que você resolve facilmente, desde que vocês se recordem essas regras dentro lá do ensino fundamental. Tudo bem? Vamos então fazer mais exercícios, que nem eu disse para vocês, o que nós precisamos é praticar bastante. Repare agora um outro exercício. Ele quer saber quanto é que vale log de 1 na base 3 e ele quer saber quem que é o x. O que você vai fazer? Chifrar, aplicar a definição de logaritmos. Então 13 chifra o x, vai ficar 13 elevado a x, que é igual a 1. E agora, como é que nós vamos fazer para achar o x? Basta você lembrar também do ensino fundamental que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, no lugar do 1, vamos escrever 13 elevado a zero. Assim sendo, eu encontro uma igualdade entre duas potências de mesma base. Cancelam-se as bases e igualam-se os expoentes. X igual a zero. Agora, nesse ponto, eu disse a vocês que nós precisamos ter muita agilidade, precisamos ter muita velocidade na hora de resolver. Tanto é que eu gostaria até mesmo que logo, logo você decorasse uma coisinha.
Quando o logaritmando, que é esse daqui, ó, for igual a 1, saiba que o valor do logaritmo sempre será igual a zero. Por quê? Porque 13 elevado a zero, que vai ser igual a 1. Ou seja, independente de quem seja a base elevada a zero é igual a 1. Por isso que quando o logaritmando for 1, saiba que o valor desse logaritmo deverá ser igual a zero. Isso quer dizer, se alguém perguntar, logaritmo de 1 da base 10, logaritmo de 1 da base 5, se o logaritmando for igual a 1, pode ter certeza que o valor de qualquer um desses dois logaritmos será igual a zero. Outra coisa também que eu queria era que você soubesse de cor quanto é que vale logaritmo de 57 na base 57, que é igual a x. Rapidamente, faz o seguinte, aplica a definição de logaritmo, que é chifrar. 57 chifra o x e eu quero que ele seja igual a 57. Ora, esse 57 aqui, eu posso escrever como sendo 57 elevado à primeira. Tudo isso para que eu fique numa igualdade entre duas potências de mesma base, que eu vou cortar e vou igualar os expoentes. Esse logaritmo também é um exercício que é um logaritmo que aparece sempre, que eu gostaria que você soubesse. Quando o logaritmando e a base forem iguais, pode ter certeza que o valor dele será igual a 1. Então, eu queria que você também decorasse. Quando o logaritmando for igual à base, 57, 57, logaritmando 57, base 57. Se eles forem iguais, o valor do logaritmo será igual a 1. De tal forma que, se alguém chegar para você e perguntar quanto que vale o logaritmo de 10 na base 10, quanto é que vale o logaritmo de 5 na base 5, se o logaritmando e a base forem iguais, se o logaritmando e a base forem iguais, certeza, esse logaritmo deverá ter valor igual a 1 unidade. Tudo bem? Vamos então em frente. No nosso próximo exercício, vamos trabalhar agora com logaritmos com radicais. Logaritmo com radicais. Eu quero esse logaritmo. Está assustado? Não vejo por quê. O que você tem que fazer é exatamente fazer aquilo que nós fizemos nos exemplos iniciais. É logaritmo? Vamos aplicar a definição. Qual a definição de logaritmo? Chifrar, senhores. Só que você está vendo que aqui está aparecendo radical. Se esse é o teu problema, vamos então recordar. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, senhores, é raiz quadrada. Esse 2 não precisava ser escrito, nem tampouco esse 1. Eu só escrevi para dizer a vocês, para lembrar vocês, que raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Em outras palavras, o que eu queria relembrar é que esse 2 que está em cima, ele vai ser escrito embaixo. E esse 1 que está embaixo, ele vai ser escrito lá em cima. Portanto, esse 2 é de raiz quadrada. Da mesma forma, eu gostaria que você relembrasse que se eu escrever isso aqui, você pode escrever como sendo 2 elevado a 3 sobre 5. Se aqui é raiz quíntupla, você escreve 5 embaixo. Se aqui é 3, esse 3 vai lá para cima. Isso é o que eu queria que você recordasse lá do ensino fundamental. Então agora, vamos aplicar então a definição de logaritmo. Definição de logaritmo, chifra. Quem vai chifrar? A base. A base chifra o valor dele, que é x, que é igual a raiz cúbica de 9. O que eu queria que você na próxima linha me permitisse é escrever no lugar do 9, escrever 3 ao quadrado, que é perfeitamente igual. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Fiz isso para você enxergar que na próxima linha, no lugar de raiz cúbica de 3 ao quadrado, eu vou escrever 3 elevado a 2/3. Posso fazer isso? Claro. Porque eu disse para vocês que esse 3 é da raiz cúbica, ele vem aqui para baixo. O 2 que estava lá embaixo subiu. Por isso que raiz cúbica de 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a 2/3. Toda essa ginástica, sabe para quê? Para que eu encontrasse uma igualdade entre duas potências de mesma base. Assim sendo, eu cortaria as bases comuns e vou igualar os expoentes, que é x igual a 2/3. Está aí então, gente, resolvido esse logaritmo envolvendo a parte de radicais. O que eu queria era que você não desse culpa no logaritmo. O que está faltando muitas vezes para o aluno é ter essas regrinhas aprendidas no ensino fundamental prontas para serem aplicadas. Como, por exemplo,
no exercício que nós vamos mostrar agora. Repare esse outro exercício. Esse daqui, se não tem radical, tem mais uma coisa que o aluno não gosta, que em primeiro lugar é a parte da fração. Mas tem outra coisa também que o aluno muitas vezes se esquece. São aqueles expoentes negativos. Como é que nós vamos trabalhar com expoentes negativos? Assim, ó, 2 elevado a menos 3. Não tema. 2 elevado a menos 3 significa 1 sobre 2 elevado à terceira. Ou seja, se aqui nós estivermos com 2 elevado a menos 3, passa ele para baixo. Se passar para baixo, o que muda é o sinal do expoente. Então, esse daqui vem aqui para baixo. Tá? Se ele vier aqui para baixo, ao invés de menos 3, ele vai ficar mais 3. E se, por acaso, nós tivermos uma fração elevada a expoente negativo, basta você fazer o seguinte, inverta a fração. O 4 que está em cima, ele vem aqui para baixo. O 5 que está aqui embaixo, ele vai lá para cima. Com essa inversão do numerador pelo denominador, o que é menos, senhores, vai ficar igual a mais. Eu vou precisar disso nesse exercício. Porque logaritmo continua sendo simples. O que é logaritmo? Chifrar. Quem é que chifra? A base 2/3 chifra o x, e isso aqui vai ser igual a 27/8. Como a base é uma fração, repare a minha preocupação de escrevê-lo entre parênteses, sem o qual estaria errado. 2/3, que a base chifrou o valor de x, que é igual a 27/8. O que eu queria era que você me autorizasse, no lugar de 27/8, escrever 3/2 elevado ao cubo. De fato, 3 elevado ao cubo dá 27 e 2 elevado ao cubo dá igual a 8. O grande drama é que eu queria que a igualdade fosse entre duas potências de mesma base. Só que aqui a base é 2/3 e aqui a base é 3/2. Bom, basta você inverter isso aqui. E se eu quiser inverter, não tem problema. Bom, esse 3 vem para baixo, o 2 vem aqui para cima. Só que no lugar de mais 3, eu vou escrever o quê, hein, senhores? Menos 3. No lugar de mais 3, menos 3, eu inverto os elementos da fração. Chegou aqui, eu estou numa igualdade entre duas potências de mesma base. Sabe o que eu vou fazer? Cancelo as bases comuns e vou igualar os expoentes. De novo, logaritmo é chifrar. Se a hora que você chifrou, você aprendeu, você aplicou aquilo que você sabe muito bem, que é a definição da parte de logaritmos. O que você precisa ficar muito atento são com essas regrinhas da parte da álgebra aprendida ainda dentro da parte de ensino fundamental. Ah, vamos então mais exercício? Olha agora esse outro exercício. O que tem esse exercício diferente dos anteriores é que agora o x está como sendo a nossa base. Bom, se o x é base, se ele é o logaritmando, ou se ele é valor do logaritmo, o que você tem que fazer é continuar fazendo o que nós aprendemos no início da aula. Eu vou aplicar a definição de logaritmo. O que é a definição de logaritmo? Chifrar. Então vai ficar x elevado ao quadrado, que é igual a 16. Ora, se x ao quadrado é igual a 16, qual que é o valor do x? O x pode ser mais 4 e o x pode ser menos 4. Ou seja, o x tem que ser mais ou menos 4. Só que tem que tomar cuidado. Agora o x, ele está como sendo a base do nosso logaritmo. Se você lembrar exatamente do que eu falei no início da aula, eu disse para vocês que a base tem que ser sempre um número positivo e nunca pode ser igual a 1. Por isso que eu rejeito esse menos 4 e só vou aceitar como resposta o mais 4, porque a base tem que ser obrigatoriamente maior que 0 e ela deve ser obrigatoriamente diferente de 1. Nesse caso, então, gente, o x só poderá ser igual a mais 4. Tudo bem? Olha agora aqui, senhores, esse outro exercício. Logaritmo de x na base meio, que é igual a menos 3. Como é que eu vou fazer? Não importa se o x é logaritmando, se ele é base, se ele é valor do logaritmo. Aplica a definição de logaritmo. Ou seja, o meio, que é a base, vai chifrar o menos 3. Então vai ficar assim, ó, meio, que a base chifra o menos 3, que vai ser igual a x. Ora, aqui tem um expoente negativo, qual o problema? Nenhum, acabamos de rever. Quando o expoente é negativo, basta inverter a ordem desses dois elementos aqui e o sinal desse daqui vai trocar por mais. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado à terceira, que é igual a x, e 2 elevado à terceira é x igual a 8.
Só que nesse caso, o x é igual a 8 e o x é logaritmando. A única coisa que o logaritmando não poderia ser é negativo. Mas, nesse caso, o x igual a 8 é positivo, eu então fico contente. Essa é a resposta desse nosso exercício que você pode assinalar com toda a sua tranquilidade. Tudo bem? Nesse momento eu estou despedindo porque nós estamos encerrando a nossa primeira aula da parte de logaritmo. Evidentemente que nós não podemos encerrar a matéria de logaritmo em uma aula só, tá? Você vai ver na próxima aula, mais ainda, uma continuação disso daqui, que é a definição de logaritmos. Depois você vai ter logaritmos que você vai conseguir calcular através de um macete que a gente vai entregar aqui para vocês. Depois, com as equações, chegaremos na parte das equações logarítmicas. Tudo bem? Então tem muito caminho pela frente. Eu convido a vocês para que venham assistir às minhas próximas aulas. Até mais então, senhores.